Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai estar aprendendo sobre metas, colocar metas do dia, meta da semana e meta do mês. Essas configurações, esses novos parâmetros da semana e do mês, são parâmetros que está valendo só da versão a partir da versão 2.01, né? Na verdade, você vai conseguir ter esse acesso. Se você tiver com as versões anteriores, não é possível utilizar meta da semana e meta do mês. É importante se atentar nisso, beleza? Então, vamos lá para a tela do computador para a gente entender como a gente configurar, como colocar essas metas. E aqui a gente vai descer, a gente já aprendeu sobre quase todos os parâmetros. É importante, se você não assistiu os outros parâmetros, assista que vai valer a pena, vai fazer sentido para você ter uma boa experiência. E aqui a gente vai descer, a gente tem aqui meta do dia, temos meta da semana e temos configuração da meta do mês. É importante a gente se atentar que a meta do dia, você tem que lembrar que é do dia, mas nem sempre pode acontecer essa meta do dia, porque vai depender o valor que a gente coloca ali da meta, que às vezes você vai colocar um valor muito elevado e vai ser dificilmente você atingir aquela meta do dia. Vai envolver N fatores como, às vezes, o seu take, às vezes o seu lote que você vai estar utilizando. Então a gente precisa ter esse conhecimento da meta, que é importante, porque se você colocar uma meta gigante e dependendo do lote que você vai estar utilizando, dependendo do take, dificilmente, das outras configurações, dificilmente você vai alcançar essa meta. Então coloque uma meta que seja alcançável, de acordo com a sua conta. Então vamos lá, o primeiro ponto a gente já sabe, estamos aqui em meta do dia. Então o seu ativo, né, eu vou estar olhando para esses parâmetros aqui. É importante você entender que cada meta aqui é uma seção, né? Então eu vou aproveitar e fazer um único vídeo, né? Uma única aula para explicar sobre do dia, da semana e do mês, para não ter necessidade de fazer um por um, tá? Então se você quer do dia, você coloca aqui o quanto você quer do dia, e se você quer da semana, você coloca aqui também. Wellington, tem como usar todos ao mesmo tempo? Dá para você usar do dia, da semana e do mês. Esse é o intuito, né? Então, ou seja, você pode bater a meta no dia, no outro dia e venceu aquela meta da semana que você pode colocar aquele valor. Ou você pode colocar só a meta da semana também. Eu não quero do dia, eu quero uma meta da semana. Então, dentro daquela semana, se ele atingir aquele valor que você colocou, ele não opera mais dentro daquela semana. Assim também vale para o mês. Se eu coloquei um valor aqui no mês e ele atingiu aquela meta, seja na semana, ele está fazendo parte dentro daquele mês, você concorda? Então, naquele mês ele não opera mais. É importante se atentar nisso. Então, vamos lá. Aqui a gente vai entender primeiro o conceito, né? Configuração do dia. Eu estou em configuração do dia. Então, se eu quero meta do dia, eu vou configurar a meta do dia. Se eu quero da semana, do mês, do mês. Lembrando que eu posso configurar do dia, da semana e do mês também. E posso também configurar separadamente, se caso eu queira. Caso você não queira do dia, só deixar desativado. Ativo da semana. Caso não queira da semana, deixa desativado. Aí quer só do mês, você ativa do mês, beleza? Então, vamos aqui por dia. Então, o primeiro ponto, se eu quero meta de lucro em porcentagem, encerro o dia, eu vou usar esse aqui. Então, se eu coloco aqui meta do dia em porcentagem, entenda bem, eu vou depois escolher aqui em porcentagem, tá? Porque eu acionei esse parâmetro aqui, meta de lucro do dia em porcentagem. Esse lucro aqui, a gente tem que entender que esse lucro, essa meta ele bate, se ele bater ele encerra, tá? Diferente da outra que continua operando. Então vamos botar essa aqui, e esse aqui eu coloco, vamos supor, 1% no dia. Beleza, você colocou a meta de 1% no dia, deixe ativo. Se você quiser configurar essa meta para conta, lembra, para conta, o microfone está lá embaixo. Para conta, nada mais é que aquilo que a gente já vem explicando. Para conta quer dizer que é pegando a conta, não só o par, né? Então, ou seja, lógico que você teria que configurar isso em outros pares, caso você esteja em outros pares, 3 pares. Então, aí você colocaria as mesmas configurações para outros pares na conta. Então, cada robô que vai estar em cada par, ele vai estar olhando para a conta. Então, vamos supor que se eu botei 1%, o robô que está no SHA USD, tá? O robô que está no SHA USD foi lá e fez 1% no dia,
e a conta está com 1%, na conta já fez 1% de ganho, tem que ser, lembrando que esse 1% é positivo, não é 1% e aí você ainda está mais, sei lá, 2% negativo. Então isso não é 1% de ganho, é 1% de ganho mesmo. A gente tem que estar 100% ali positivo daquela porcentagem que a gente define. Então, se você, vamos dar um exemplo, se você colocou aqui da conta e aí está no Shao, fez 1%, aí ele vai olhar o que? A conta fez 1%, então aquele que está lá no GBP e o outro, um exemplo, no euro dólar, ele já vai entender que a conta já fez 1%, então ele para, tá? Então é bem legal esse critério aqui, para evitar de você ficar exposto o dia todo. Isso aqui se você quiser usar em outros pares, não estou falando que você tem que usar, estou falando caso você for usar, então tem essa opção de olhar para a conta, seja 3 pares, 4 pares, o robô ele vai funcionar em quantos pares você quiser, só que você tem que ter gerenciamento, não adianta você botar em vários pares, se às vezes sua conta é pequena, você não tem gerenciamento, tá? Então vai com cautela para você ir entendendo os conceitos. Então vou deixar aqui do ativo um exemplo, e coloquei 1%. Beleza, se eu coloquei isso aqui, ele vai olhar para isso aqui, bater 1%, ele para, conforme aqui no caso está só do ativo, lembrando que você quer dar para outros pares, você colocaria da conta, tá? Desta conta. Agora, se eu quero em dólares, eu aciono esse aqui e aí esse aqui que vai estar valendo. Então, se eu coloquei em dólares, esse aqui não vai estar valendo mais e esse aqui, porque em dólares eu vou estar definindo. Essa porcentagem é da onde? Essa porcentagem vai ser baseada na sua conta. Então, se você tem uma conta de 5 mil dólares, você botou 1%. Se ele atingir 50 dólares no dia, que é 1% de 5 mil dólares, ele para naquele dia, ok? Se for meta em dólares, é você que vai definir, né? Então, em dólares fica mais, você consegue ser mais preciso, porque às vezes você não quer entender de porcentagem. E aí você vai colocar aqui, eu quero 20 dólares, eu quero 100 dólares no dia. É lógico que você tem que botar uma meta alcançável. Não adianta você chegar com uma conta pequena e querer botar uma meta inalcançável e aí falando que a meta não está atingindo. É lógico que ela não vai atingir porque vai depender de outras configurações conforme eu falei, beleza? Deixar aqui 50, botar aqui 20, ó. 20. Então se eu coloquei meta de dólares no dia, ele atingiu 20, ele para. E aí, ó, eu tenho aqui também meta, né, da configuração da semana. Então, se eu quero usar da semana também, eu posso colocar. Então, vamos supor que em 2 dias ou em um dia, ele bata uma meta que eu coloquei da semana. Ele não vai operar mais naquela semana, certo? Wellington, mas como assim? No dia, na semana? Você pode botar 1% num dia e vamos supor que você queira, mesma coisa aqui, o critério, tá? Na semana também, vou botar que você queira em dólares, para ficar mais preciso. Ou poderia ser em porcentagem. Você quer em dólares, e aí você colocou aqui em dólares que você quer, sei lá, 100 dólares na semana e cada dia, por dia, 20 dólares. Né? Basicamente, aí, 5 dias que o mercado funciona, né? De segunda a sexta-feira, basicamente. Então, a gente teria uma somatória. Só que aí pode ser que ele vai parar só no final, né? Porque como a gente está falando aqui, limitando por dia 20 dólares, então basicamente ele teria que trabalhar todos os dias, não faria muito sentido nesse cenário aqui. Então eu poderia diminuir, botar, sei lá, 50. Então botei 20 por dia, mas se bater 50 dentro daquela semana, ele para naquela semana, não volta mais. E aí tem um outro ponto aqui que é interessante, antes da gente partir para o mês, que é se eu não quero que ele encerre o dia, ele bata a meta e continua operando, que é aquele mesmo critério que a gente já tinha falado, basicamente, em stop loss também, que a gente mostrou, se você não assistiu, né? Meta aqui em porcentagem de lucro, que é a mesma coisa, só que continua operando. Então, quando eu coloco esse, ele vai olhar para esse aqui, que é em porcentagem, ele bate a meta de 1%, ele reseta, vamos supor que tem várias operações, ele bateu a meta, lembra que é uma meta positiva, não é uma meta que bateu 1% e está 50 dólares negativo, não, tá positivo mesmo, tudo positivo 1% e ele fecha, e aí ele pula fora. Nesse caso aqui, ele bate essa meta, dá o reset e continua operando, tá? Esse é o processo de continuar operando. E tem tanto para a meta de continuar operando em porcentagem quanto para em dólar. Então, se eu coloco aqui em dólares, vai ser esse aqui. Se eu coloco em porcentagem, vai ser esse aqui. E se eu quero que ele bata a meta e encerre o dia, se eu volto no próximo dia, é esse aqui em porcentagem, que vai dar no mesmo, né? E esse aqui em dólares, beleza? Que você coloca. Então, vamos deixar esse aqui. A princípio, vamos botar uma metinha baixa, uma meta de 10 dólares. Fica mais fácil para a gente alcançar e parar, para a gente ver.
E aqui a gente colocou vamos colocar aqui de 20 na semana. E aqui para o mês é a mesma coisa, tá? O critério é o mesmo, a diferença aqui a gente está falando do mês. Então a gente pode colocar aqui também e vamos botar aqui em dólares, um exemplo do mês. Você poderia botar em porcentagem também, tá? Mas eu vou botar em dólar para ficar mais fácil para você entender. Então eu coloquei meta em dólares do mês e aqui eu vou definir em dólares quanto que eu quero, tá? Então eu defini em dólares do ativo. Eu vou colocar aqui, se eu coloquei aqui 20, vou colocar aqui 30, um exemplo. Então, se eu bater 30, não importa se seja em um dia, num dia não vai ser possível, né? Que a gente botou 10 no dia aqui, mas na semana eu botei 20. Entende? Então, eu vou botar aqui na semana também 30. Só para ver se a gente bate esses 30 aqui, ele vai encerrar. Não, vamos deixar 20 mesmo, para não confundir, 30 no mês. Então, na próxima semana, talvez, ele já bata essa meta dos 30 e pare. Vamos deixar desativado o stop loss, que a gente já aprendeu também sobre stop loss, que a gente tinha pulado, como a gente já explicou. E vamos colocar para funcionar no modo visual para a gente visualizar, tá? Independente de estratégia, ó, atingiu a meta, até passou, né? Bateu $12, porque às vezes o impacto, né, a abertura e fechamento do candle é bem rápido, então ele passa. É melhor passar um pouquinho, às vezes pode ser que bata, mas bata assim, tipo 9,87, mas sempre vai ser muito próximo, muito perto mesmo. Tá vendo? Aqui é do dia. Então, se a gente bater mais $10, ele vai parar também o dia, a semana, tá? Ó, atingiu agora a meta da semana. A gente está com $21. Viu que legal? Tá vendo que aqui, ó, a gente bateu só 9,45. Porque a meta da semana era 20. Então a gente bateu a meta da semana. Então vamos deixar passar uma semana aqui para ver. Agora essa semana ele não opera mais. Isso é um gerenciamento muito foda para você que quer evitar ficar o máximo de exposto no mercado, tá? Vai ajudar bastante. Às vezes a pessoa lida muito com o emocional por isso, quer ficar operando todo dia, toda hora, achando que isso aqui vai ser um joguinho do tigre. Não, isso aqui você tem que ter gerenciamento, tem que ter gestão. A gente usa o expert exatamente para isso, para não lidar com emoção, não ficar com a cara na tela. E aceitar, assim, quando você bateu aquela meta, não coloca de novo. Se é a meta, pô. Ó, vamos praticamente por 7 dias. A gente colocou no dia 1º, né? Após 7 dias, no domingo já, pra gente aqui no caso, né? Olha lá, já começou a operar. Então passou uma semana, né? Pulou, né? Porque sábado e domingo não funciona. Então chegou no dia 9 aqui. E aí já começou a operar. Vamos ver se ele chegar em $30, ele vai parar no mês. Olha lá, atingiu a meta do mês. Muito massa, né? Então, ou seja, a meta que a gente colocou do mês era $30. Não importa a sua conta, né? A gente está falando de metas. Importaria para a sua conta se você colocar em porcentagem, que aí você tem que entender quanto você tem de conta, porque ele vai calcular essa porcentagem baseado na sua conta, não no valor que é em dólares, beleza? Então aqui, ó, nesse mês ele não opera mais. Agora matou, vamos deixar até para ver se está funcionando certinho. A gente está no dia 9, então ele só pode voltar agora no dia, quando virar o mês, né? No dia 1º. Vamos dar um cortezinho e a gente já volta. Chegando aqui no dia 1º, vai voltar a operar. Fora do horário, que é o que ele tem, né? Começa a operar 2 horas da manhã, ó. Começou a operar normal e já atingiu a meta do dia. Então, assim que funciona a questão da meta do dia, da semana e do mês. Lembrando que se você quer colocar somente a do mês, você não precisa ter só o do dia, mas o do dia é mais aquele trabalho formiguinha, que você vai acumulando, e para fazer sentido também, não adianta você colocar aqui $30 aqui no dia e $30 aqui na semana, porque aí não faz sentido. É mais fácil colocar $30 aqui na semana, tá? Que vai dar no mesmo, que ele vai olhar tanto por dia, para 2 dias, para 3 dias, que seja dentro da semana, beleza? Então, simples, direto ao ponto, bem rápido. Se for continuar operando, se você quiser que ele bata a meta e continue operando, você pode também mesclar, continuar operando aqui, você bateu a meta, um exemplo aqui em dólares,
continua operando, e aqui na semana vamos supor que você quer que pare, chegar em 20, entendeu? Você pode fazer essa mesclagem também. Ah, eu quero que na semana também continue operando, e quando chegar em, sei lá, em 50, eu quero que encerre o mês e não opere mais. Você pode fazer essa mesclagem também, tá? Mas aí fica o critério de cada um vai achar o melhor caminho para poder configurar essa questão de meta, beleza? Então, é importante agora você deixar no comentário o que você achou desse vídeo, se foi legal, se deu para entender. Se tiver também alguma recomendação, pode deixar aqui pra gente, que a gente está sempre atualizando, sempre correndo atrás de novos conhecimentos para trazer a melhor experiência aqui utilizando o nosso Expert Advice, beleza? Forte abraço e fica com Deus.